Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, especial aos ouvintes da Rádio Vale. Eu participei dessa reunião, acho que foi uma reunião extremamente benéfica, né, para todos, onde a gente pôde dialogar mais sobre os pontos. Nós já vínhamos estudando há um tempo, já a pedido do prefeito Leandro Ballardim, a questão da possibilidade do aumento do Vale Alimentação. Então, essa reunião foi solicitada para que nós pudéssemos falar um pouco sobre essa situação do Vale Alimentação com os sindicatos, né? Também estava presente o vereador Ricardinho, estava presente a Secretaria da Fazenda, e nós também pudéssemos falar um pouquinho sobre o projeto do reparcelamento que está na Câmara e sobre a Pelon e essa decisão de retirada, né? É importante que se diga, Dalcira, desde já, que a questão da retirada desse projeto, da questão das idades mínimas que tramita na Câmara, partiu de dentro do fórum criado pelo prefeito Leandro Ballardim para discutir a questão do FAPES. Uma das medidas que nós discutimos no fórum foi de buscar a contratação de uma empresa, uma empresa de fora, com expertise na área previdenciária, onde existem tanto jurídicos, procuradores, quanto pessoas mais afeitas à área contábil, para que essa empresa pudesse, em conjunto com o atuário que já é contratado pelo município, fazer um estudo dos cenários do fundo de aposentadoria, para que pudesse, após esse debate, inclusive, essa empresa fará o debate junto com os vereadores, junto com os servidores, para a gente distensionar um pouco isso e tirar um pouco da gestão, né? Porque a gente quer discutir esse tema de forma técnica e não política. Então, a ideia foi contratar essa empresa, a gente está avançando na contratação e não seria lógico a gente manter o projeto da questão das idades mínimas na Câmara, já que essa empresa vai fazer um estudo amplo dos cenários e do que efetivamente a gente teria que reajustar ou debater isso com os servidores, né? Então, por isso, o prefeito cedeu em relação a isso e determinou a retirada do Pelon. Bom, A mas... questão... Pois não. Pode falar. Não, pode falar. Não, na verdade, se tira o Pelon, né, que é o projeto de emenda à lei orgânica, dessa questão das aposentadorias, esse cruzamento de idade com tempo de serviço, até que se faça um estudo do impacto que isso vai causar. Também, né? É que na realidade, né, Dalcira, eu sempre tenho dito para todas as pessoas que me questionam a respeito desse tema da questão previdenciária, é que a questão previdenciária não existe milagre, né? Infelizmente, existem medidas que estão previstas na própria Constituição Federal, na emenda 103, e que os municípios, dentro do cenário financeiro em que ele se encontra, ele tem que fazer um estudo para ver o que ele precisa e o que ele não precisa avançar. Basicamente, não existe milagre, não tem nenhuma outra fórmula. É exatamente o que a emenda 103 prevê, né? E nós sempre defendemos que uma medida isolada, isso há muito antes de assumir a gestão, uma medida isolada nunca vai ter o resultado prático que a gente imagina. Por quê? Porque a gente tem que avançar em vários pontos para tornar equilibrado o fundo de aposentadoria. Por exemplo, na gestão passada houve a questão do aumento da alíquota e da taxação para os aposentados, como se fosse a única medida que resolveria a questão do fundo. Resolveu? Não resolveu. Por quê? Porque uma medida de forma isolada, ela não vai impactar. Existem diversas medidas que talvez não precisem ser tão agressivas, que prejudiquem tanto o servidor, mas que sejam implementadas de forma conjunta para que a gente consiga avançar na questão do equilíbrio do fundo. Então, a retirada do Pelon é justamente por isso, porque a gente recuou e entendeu o quê? Porque a simples aprovação do Pelon, vamos dizer que ele fosse aprovado, ele também não ia resolver, porque nós temos que enfrentar vários pontos, e a empresa que nós estamos contratando é justamente para isso, para ela debater com os sindicatos, com os advogados do sindicato, de forma técnica, e a gente sentar e, em conjunto, definir aonde que a gente precisa mexer e o que vai impactar de forma mais benéfica para o fundo. Bom, de qualquer maneira, um outro entrave também, que me parece que ainda não há um consenso, doutor Bruno, é com relação a esse projeto do parcelamento dos reparcelamentos. Na realidade, é um reparcelamento dos parcelamentos. Tá, né? certo, então só inverter. Isso também foi tema da reunião, né? O sindicato, obviamente, ficou, acho que contente com a retirada da Pelon, mas também solicitou a retirada do reparcelamento. Mas nós entendemos que o reparcelamento ele não se enquadra dentro dessa questão que nós estamos dizendo, muito pelo contrário. O prefeito tem dito e reiterado que o reparcelamento de dívidas anteriores,
ele vai possibilitar a manutenção do pagamento da cota mensal em dia. E isso é o maior benefício que o fundo pode ter. O que ficou claro é que nós retirarmos o projeto do reparcelamento, uma medida do Ministério que foi ofertada para todos os municípios do Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul centenas de municípios já fizeram a adesão. Ele diz que o município pode pegar o valor que ele deve dos vários parcelamentos que ele já tem e fazer um bolo único e reparcelar até em 300 vezes com juros e correção menores. Tá? Isso significa que o município vai ter um fôlego financeiro para conseguir continuar pagando em dia, porque caso contrário, não vai pagar em dia. Isso não foi uma peculiaridade da Ângela, do Gnat, todos os gestores tiveram em algum momento dificuldade de manter o pagamento da cota patronal em dia mensal. E nós não é diferente, nós teremos essa dificuldade também. Claro que nós tivemos alguns efeitos em relação à ADIM que nós interpusemos, que nos deu um certo fôlego financeiro. Porém, se nós não reparcelarmos esse débito, que dá 1.500.000 por mês, nós não teremos condições de continuar honrando a cota patronal mensal em dia de mais de 4 milhões. E isso sim seria um prejuízo enorme para o fundo. Aí o município teria que encaminhar um parcelamento de débito e atrasar, e aí o sindicato também seria contra, os vereadores também seriam contra, e a gente acabaria numa situação de dificuldade perante o Tribunal de Contas do Estado. Então, hoje, o reparcelamento, o município continua entendendo que ele vai possibilitar a questão de manter a cota patronal mensal em dia, e além disso, a grande preocupação dos servidores é que, sendo aprovado o reparcelamento, vai ter alguma margem negativa no fundo. O prefeito já declarou para todos, inclusive na reunião de hoje, que ele vai aportar valores mensais. Se chegar por que não encaminhar isso no projeto? Porque o Ministério da Previdência não aceita. É um modelo padrão que veio, a gente não tem como colocar lá. Colocar num outro projeto de lei, até pode ser, porém vai engessar. Porque num determinado momento, se no fundo tiver um déficit, vamos dizer que fique negativo 200, o prefeito vai botar 200, 300. Vai ficar negativo 600, o prefeito vai botar 600. Ele nunca vai deixar negativo, porque todos os meses ele fez o compromisso de fazer o aporte extraordinário. Bom, o advogado do Sincasul esteve na Câmara semana passada, retrasada, e disse que, no seu pronunciamento na Tribuna Popular, de que esse é um projeto ilegal. Aonde está a ilegalidade ou qual é a defesa em relação a esse projeto, doutor Bruno? Olha, Dalcira, sinceramente eu não sei onde está a ilegalidade. Se ele é ilegal, né, o advogado tem que entrar em contato com o Ministério da Previdência, porque foi ele que disponibilizou esse modelo para todos os municípios do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos mais de 300 municípios, eu acho que já aderiram. Então, se o advogado descobrir uma legalidade, eu preciso que ele nos diga para nós alertarmos os municípios inteiros do Brasil, né? Bom, esse é um projeto que está tramitando na Câmara, que é o parcelamento dos reparcelamentos. Ainda numa rápida conversa com os vereadores, ainda me parece que não há um consenso se vai ser ou não aprovado ainda. Passa por algumas comissões ainda, parece que ainda tem alguma comissão de obras, alguma coisa assim, que ainda vai ter que ser analisado. Não há previsão ainda de quando ele vai ser discutido em plenário. Por outro lado, também hoje foi anunciado, doutor Bruno, a questão do Vale Alimentação e o Vale Refeição. Hoje, o Vale Refeição o Vale Alimentação do Funcionalismo é R$ 520 e ele passa para 315, mas em compensação a Prefeitura oferece também o Vale Refeição, somando os dois no valor de 315, daria aí 630 reais. Quer dizer, tira de um e bota no outro. Como é que foi feito esse cálculo? Na realidade, a gente já estava estudando isso a pedido do prefeito, no sentido de elaborar da melhor forma possível a questão do Vale Alimentação e do Vale Refeição, né? Nós buscamos como inspiração os modelos que o Estado utiliza, né? O Estado utiliza a questão tanto do Vale Alimentação como Refeição, que são situações diferentes, né? O Vale Alimentação, ele é utilizado para compras nos mercados, enfim, para abastecer a casa do trabalhador. E o Vale Refeição, ele é utilizado para pagamentos e aquisições em restaurantes, né, durante as refeições, né? E são modelos diferentes. Por quê? Porque o servidor que estiver afastado, né, que não estiver
atuando da prefeitura por algum tipo de licença, ele não tem direito ao vale-refeição, somente ao vale-alimentação, né? É assim que funciona no estado, em outros municípios. E nós utilizamos esse padrão. O prefeito fez uma análise com a Fazenda já vinha trabalhando no sentido de redução de horas extras, redução de diárias, uma série de questões para que a gente pudesse chegar nesse momento e fazer o aumento que o prefeito solicitou à Secretaria da Fazenda, sabedor de que logo adiante, em janeiro, terá a discussão da questão do aumento, né, dos salários dos servidores. Bom, também esses valores do Vale Alimentação e Vale Refeição, eles entram para o mês de janeiro, esse reajuste. Sim, se esse Se for projeto, né, aprovado. isso, na realidade, a gente não encaminhou isso ainda para a Câmara, né? Ou seja, a gente fez um estudo, fez uma minuta de projeto, foi validado pelo prefeito, mas hoje nós fizemos uma primeira reunião com os sindicatos, né? Certamente nós vamos encaminhar essa documentação ao sindicato, para o sindicato fazer a avaliação dele, e depois a gente vai até a Câmara também, ainda não tem uma data definida, vai até a Câmara, conversa, dialoga, explica, né, da onde que surgiu esses valores, por que surgiram esses valores, e aí, posteriormente, a gente remete isso para a Câmara para ter início ao debate, né? Mas a gente espera que sim, que esse projeto seja avaliado ainda este ano, para que a gente possa já, a partir de janeiro, fazer o aporte na folha e não tenha que fazer aquele aporte retroativo depois, a partir de fevereiro, março, como sempre foi feito nos outros anos. 20% acaba sendo esse reajuste nessas duas categorias, né? Isso, perfeito, perfeito. Bom, aí passa Vale Boy, aliás, perdão, aqui carinhosamente o Vale Refeição é sempre chamado em todas as empresas que eu conheço de Vale Boy. Vale Alimentação, Vale Refeição. Tira-se, então, se diminui o Vale Alimentação, mas em compensação se cria o Vale Refeição. Isso, perfeito. Essa foi a ideia, sabendo que para o município é mais prático e mais econômico a questão de fazer o aporte desses valores em folha de pagamento, tá? Porém, como a gente é sabedor que o servidor não é afeito a isso, né, que tem servidores que têm dificuldades com banco, enfim, tem problemas bancários, e isso faria com que eles não tivessem acesso a esses valores, o município vai continuar, sim, fazendo isso através do cartão. Esses dois vales, tanto o Vale Alimentação quanto o Vale Refeição, doutor Bruno, ele também vai ser concedido nesse projeto aí, prevê os CCs e os contratados? Na realidade, Dalcir, o que ocorreu, né? Os CCs do município, não hoje, né, historicamente, nunca receberam o Vale Alimentação, né? Ao contrário da Câmara de Vereadores, que historicamente sempre pagou Vale Alimentação para os seus cargos de confiança, né? Quando esse projeto começou a ser elaborado, eu, em razão do cargo em que eu ocupo, na Procuradoria Jurídica, fiz um parecer e chamei o prefeito, justifiquei que legalmente seria importante conceder o Vale Alimentação também aos cargos de confiança, tá? Por quê? Porque os cargos de confiança, eles são servidores públicos temporários iguais aos efetivos. Eles estão, na medida em que eles tomam posse como cargo de confiança, eles estão afeitos aos direitos e às obrigações previstas no Estatuto do Servidor Público. Ou seja, enquanto cargo de confiança, ele responde a tudo que um efetivo também responde. Então, não seria, se ele, por exemplo, o cargo de confiança recebe 13º salário, isso é previsto aonde? No Estatuto. Por que ele não teria direito ao Vale Alimentação que está previsto lá também? Então, na minha visão, além de uma injustiça, é uma ilegalidade, né? E isso faria com que, até, eu brinquei com o prefeito que, claro, enquanto cargo de confiança, ninguém vai entrar com uma ação judicial contra a prefeitura, mas após sair da prefeitura, eu entraria, porque é absolutamente ilegal e não é justo. Ele, sim, ele é respaldado pelo mesmo estatuto que respalda o servidor efetivo. Então, nada mais justo que ele também perceba o Vale Alimentação. Agora, claro que isso vai de acordo com a capacidade financeira do município. Porque muitas vezes, inclusive, quando se falou sobre isso semana passada, algumas pessoas questionaram, mas por que esses valores não seriam necessários, não são usados para dar um salário digno melhor para aquelas pessoas que ganham menos que o salário mínimo? Eu acho que, assim, uma coisa, ele não está vinculado à outra, né? Eu acho assim, primeiro, volto a dizer, o cargo de confiança, ele é um servidor público temporário.
Ele responde, ele trabalha, ele bate ponto, tal qual um servidor efetivo. Então, eu não vejo possibilidade legal de diferenciá-lo e simplesmente olhar para ele, não, tu não vai receber, só o efetivo vai. Né? Então, assim, eu acho uma ilegalidade tremenda. A questão de, mas se não pagar para o CC, tem condição de aportar um aumento real para a questão de quem recebe abaixo do mínimo. Eu acho que não, tá? Eu acho que não é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O impacto é muito maior, né? E está sendo feito. O prefeito prometeu isso, nós estamos trabalhando nisso também, concomitantemente a vários outros assuntos, mas nós estamos trabalhando na questão de fazer a revisão do plano de carreira, de fazer concurso público, de fazer a questão de ajustar quem recebe abaixo do mínimo, que recebe na teoria, porque na prática não recebe, o município complementa, né? Ninguém recebe abaixo do mínimo. Mas nós queremos fazer essa correção e estamos trabalhando para isso. Mas os impactos são completamente diferentes. Né? Na semana passada também, procuradora, o prefeito anunciou que tanto ele, Leandro Balardim, quanto a sua vice, a Dulce, não receberiam aí o 13º, que é um apontamento do Tribunal de Contas, porque já foi uma ampla discussão já acontecendo, que já vinha acontecendo sobre se é legal, se precisa lei para regulamentar, enfim, né, é que nem o 13º salário dos vereadores. Só que como cargos políticos, secretários também estão atingidos aí por essa determinação ou por essa recomendação do Tribunal de Contas, já que também são considerados pelo Supremo Tribunal Federal como cargos políticos? Dalcira, o que acontece, né? Primeiramente, é importante deixar claro que não houve nenhum tipo de apontamento do tribunal, tá? O tribunal apenas nos remeteu uma requisição de informação, que é um elemento totalmente diferente de um apontamento. Quando ele aponta é porque ele já tem convicção de que tem que fazer a correção ou do que está errado. Ele não, ele requisitou uma informação apenas questionando se o município pagou, iria pagar, se tem lei, se não tem lei, como funciona. Apenas isso. Aí, isso agora só, né? Agora faz um mês ou dois atrás, né? Aí o que acontece? Eu fui fazer um estudo em relação a esse tema e fui fazer a análise do entendimento do STF, tá? O que eu pude averiguar? Que tem, nos tribunais de contas do Brasil, tem vários entendimentos diferentes, tá? Por exemplo, o entendimento do Tribunal de Contas lá do Nordeste, lá tem vários tribunais lá que não entendem, não interpretam a questão do entendimento do STF da mesma forma que o nosso tribunal aqui. O que significa isso? Significa que isso ainda é uma questão que está em discussão, ainda não é uma questão pacífica, digamos assim. Bom, a questão dos... Aí, quando foi feita essa requisição de informação, eu fui fazer uma consulta e verifiquei que na legislação não consta em relação aos subsídios dos prefeitos e vice a questão do pagamento do 13º e terço de férias, né? Então, a partir daí, eu fiz essa comunicação ao prefeito e disse para ele, olha, inclusive isso o próprio tribunal conversou comigo, os auditores estavam aqui, a gente dialogou informalmente sobre isso. Tem prefeitos que optam em pagar, tá? Porque tem justificativa para pagar. Com o tempo, até vir um apontamento vai demorar bastante tempo. Nesse meio tempo, o entendimento pode mudar. Isso foi dito pelo próprio Tribunal de Contas à minha pessoa. Tá? E tem outros prefeitos, um pouco mais prudentes, que não querem deixar chegar a poder ter um apontamento e não tem mais interesse em receber. Até porque nós teríamos que mandar uma lei, porém, tem que respeitar a questão da anterioridade, ou seja, uma lei que tem que partir do ano passado para a próxima legislatura. Então, nós nem teríamos tempo hábil agora para ajustar isso. Quando eu expliquei essas questões para o prefeito, ele prontamente disse, não vamos deixar chegar nesse ponto, eu não quero receber, faz o procedimento administrativo aí, tanto para cortar o eventual pagamento para mim e para a vice, tanto para averiguar a questão dos recebimentos anteriores, né? Se a gente vai ter que abrir processo administrativo e apurar, se a gente vai ter que cobrar dos ex-gestores que receberam, porque esse entendimento do STF é de 2017. Então, nesse tempo para trás, todo mundo recebeu, né? Então, para a gente fazer essa averiguação que nós estamos fazendo. Quanto aos secretários, isso é uma visão minha, eu justifiquei ao tribunal que, no meu entendimento, o secretário, muito embora ele também seja um agente político, tal qual o prefeito e o vice, ele tem uma peculiaridade diferente. Ele, além de agente político, ele também é
lotado num cargo em comissão. Isto está lá na ficha funcional dele, no cadastro. O cargo em que ele ocupa é um CC, é um cargo lato sensu, cargo em comissão. Na medida em que ele, além de agente político, ele se enquadra dentro de um cargo em comissão, ele também está afeito à legislação do Estatuto do Servidor Público, onde existe previsão do pagamento do 13º, do terço de férias. Então, eu acredito que há respaldo legal para fazer o pagamento para eles. E por isso, eu assim fiz e justifiquei isso perante o Tribunal de Contas. Se vai haver um entendimento de que eu estou certo ou não, enfim, obviamente é uma coisa que a gente vai ver só para frente. Tá certo, mas ainda há essa possibilidade do tribunal fazer esse apontamento de que os cargos políticos não podem ou não devem, sem lei, receber esse 13º, né? Porque Sim, pode. Pelo entendimento do STF, Isso. os secretários são cargos políticos, porque houve essa discussão quando se começou a discutir se era nepotismo, se não era nepotismo, se poderia indicar, não me lembro que época foi, se o ministro poderia indicar a mulher para ser secretária adjunta, para ser não sei o quê, e aí o STF considerou que são cargos de confiança, são cargos políticos e que pode sim, que não haveria, então, essa questão de nepotismo nesses casos, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Mas pelo menos uma coisa já aconteceu, que foi essa reunião entre o executivo e os sindicatos, doutor Bruno. Perfeito, né? Eu acho que foi uma boa reunião e a partir daí eu também espero que os sindicatos venham para o fórum para a gente debater em conjunto, né? Porque são reuniões que a gente tem feito, que vai ter um relatório técnico que também os sindicatos podem levar suas assessorias, né? Porque a ideia é debater, há um consenso entre todos. Algo precisa ser feito. Agora, de que forma a gente vai fazer, em que momento a gente vai fazer, é este o debate. Tá certo, então. Um grande abraço, muito obrigada, boa semana. Eu que agradeço. Obrigado, igualmente.